Animais pré-históricos vivos. A lista de 14. Você já pensou que algumas criaturas que existiram há milhões de anos ainda estão vivas hoje? Isso mesmo! A natureza é cheia de coisas incríveis e a história da vida na Terra é tão legal. É interessante quanto podemos imaginar. Os animais pré-históricos vivos que ainda existem nos mostram como o mundo mudou e como algumas espécies conseguiram sobreviver ao longo do tempo. Hoje quero te convidar para essa viagem incrível. Vamos descobrir alguns monstrinhos que brincam com o tempo? Vamos lá! Os selacantos animais pré-históricos escondem mistérios surpreendentes e o selacanto é um dos mais fascinantes. Pensado como um ser extinto por 66 milhões de anos, esse peixe das áreas profundas foi encontrado novamente em 1938, perto da costa sul-africana, criando um grande impacto na comunidade científica. Com suas nadadeiras onduladas e primitivas, lembrando membros ancestrais, o selacanto é considerado um importante elo entre peixes e vertebrados terrestres primitivos. Sua presença desafia a crença de que certas espécies antigas foram extintas completamente. O selacanto vive a mais de 150 metros de profundidade e tem adaptações especiais. Ele possui um órgão na cabeça que sente os movimentos da água e uma bexiga natatória cheia de gordura, em vez de ar. Essas características são muito parecidas com as de seus antepassados que nadavam nos oceanos há 400 milhões de anos durante o período Devoniano. Hoje conhecemos duas espécies de selacanto, uma no Oceano Índico e outra na Indonésia, ambas representando a resistência da vida marinha. 2. O Nautilus. Entre os animais pré-históricos que ainda vivem nos oceanos, o Nautilus é uma verdadeira relíquia viva. Com sua concha em espiral e tentáculos finos, ele parece ter saído de um museu de história natural. Esses moluscos existem há mais de 500 milhões de anos, superando eras glaciais, erupções vulcânicas e até o impacto do asteroide que matou os dinossauros. Sua habilidade de sobreviver ao longo do tempo faz dele um símbolo da diversidade da vida marinha. O segredo do Nautilus está em sua simplicidade incrível. Sua concha, que tem câmaras, permite que ele controle sua flutuação, enchendo essas câmaras com gás ou água para subir e descer nas águas profundas. Essa forma de engenharia natural até inspirou a criação de submarinos modernos. Enquanto seus antepassados nadavam em mares antigos, o Nautilus de hoje continua a ter hábitos noturnos, caçando pequenos peixes e crustáceos com uma elegância que se destaca em relação ao rápido desenvolvimento de outras espécies. 3. O crocodilo. Ao mencionar animais pré-históricos do passado remoto, é inegável pensar nos crocodilos, sobreviventes resistentes que coexistiram com os dinossauros. Esses grandes répteis surgiram há 230 milhões de anos e conservaram, ao longo do tempo, traços marcantes como mandíbulas robustas e um instinto caçador aguçado. Atualmente, são vistos como os familiares mais próximos dos pássaros e vigilantes de ambientes aquáticos, atuando para manter a variedade de vida em rios e áreas alagadas tropicais. A história dos crocodilos mostra como eles são eficientes. Enquanto os grandes dinossauros desapareceram, os crocodilos se adaptaram a mudanças climáticas drásticas desde o período Jurássico até hoje. Seu corpo tem um formato que ajuda a nadar e eles têm olhos e narinas no topo da cabeça. Além disso, sua mordida pode ser muito forte, chegando a 1,5 toneladas, o que é uma característica herdada de seus antepassados que viviam nas águas pré-históricas. Interessantemente, eles podem passar meses sem comer, o que é uma ótima estratégia para viver em ambientes que mudam muito. A tartaruga gigante e os animais pré-históricos incluem gigantes gentis como as tartarugas gigantes. Essas criaturas, que vivem em ilhas como Galápagos e Seychelles, podem viver mais de 150 anos e pesar até 400 quilos. Suas carapaças grossas e patas fortes vêm de ancestrais que andavam na Terra há 70 milhões de anos no período Cretáceo. Hoje elas são símbolos de resistência e equilíbrio na natureza, ajudando a espalhar sementes e a formar ecossistemas nas ilhas. O que faz essas tartarugas tão extraordinárias é a sua notável capacidade de se ajustar.
Enquanto várias espécies antigas não resistiram a alterações no ambiente, essas tartarugas evoluíram com metabolismos pausados que as permitem passar longos períodos sem se alimentar ou se hidratar, um benefício em ilhas com poucos recursos. Adicionalmente, a forma do casco muda dependendo do local onde vivem. Tartarugas em lugares secos têm cascos mais altos para guardar água, já aquelas em regiões úmidas têm cascos mais largos e baixos. 5. O pinguim. Quando pensamos em animais que viveram há muito tempo, os pinguins não são os primeiros que lembramos, mas sua história é bem antiga. Os ancestrais dessas aves marinhas apareceram há 60 milhões de anos, logo depois que os dinossauros desapareceram. Espécies antigas como o Anthropornis podiam ter até 1,8 metros de altura, bem maiores do que os pinguins que vemos hoje. Hoje em dia, eles são ótimos em se adaptar e conseguem viver em lugares muito frios como a Antártica, enfrentando o clima difícil. A evolução dos pinguins é um exemplo de como a vida se reinventa. Seus ancestrais pré-históricos tinham asas, capazes de voar, mas ao longo de milhões de anos, elas se transformaram em nadadeiras eficientes para mergulhar em busca de peixes. Sua plumagem à prova d'água e uma camada de gordura isolante são heranças que os ajudaram a resistir a eras glaciais. Curiosidade: alguns fósseis revelam que pinguins já habitaram regiões tropicais, mostrando sua incrível versatilidade. O tubarão, os monstros do passado, abrangem inúmeros carnívoros incríveis dos mares antigos, e os tubarões são os líderes desse grupo de animais pré-históricos. Eles reinavam nos oceanos há cerca de 400 milhões de anos, muito tempo antes de os dinossauros habitarem a Terra. Criaturas como o peixe-dragão, que possui uma estrutura ondulante e dentes cortantes, conservam traços praticamente iguais aos de seus antecessores antigos. São autênticos seres que enfrentam desafios temporais, resistindo a 5 extinções maciças e preservando a harmonia da variedade de vida nos oceanos. O megalodonte, um tubarão gigante de 18 metros, desapareceu há milhões de anos. No entanto, espécies modernas como o tubarão branco herdaram suas maneiras de caçar. Eles têm sensores elétricos na pele chamados ampolas de Lorenzini, que os ajudam a encontrar presas a muitos metros de distância. Essa adaptação se manteve quase a mesma ao longo do tempo. Esses tubarões antigos também são importantes para os ecossistemas, pois ao caçar animais doentes, ajudam a prevenir a propagação de doenças nos recifes. 7. Dragão de Komodo. Dentre os seres antigos que permanecem em nosso mundo dos animais pré-históricos vivos, o dragão de Komodo se destaca. Originário das ilhas indonésias, este réptil colossal pode medir até 3 metros de comprimento e pesar incríveis 166 kg, quase equivalente ao peso de um adulto. Sua concepção data de aproximadamente 4 milênios passados, ao se destacar dos seus antepassados na região asiática. Atualmente, sobrepuja como o principal caçador do seu habitat, desempenhando um papel fundamental na preservação da variedade de vida na região tropical. O que torna o dragão de Komodo tão fascinante é seu arsenal de sobrevivência. Além de uma mordida poderosa, sua saliva contém bactérias venenosas que causam infecções graves em presas, como búfalos e veados. Recentemente, cientistas descobriram que ele também possui glândulas de veneno na mandíbula, uma combinação mortal que evoluiu para dominar ambientes hostis. Essas criaturas da pré-história ainda mantêm hábitos solitários, caçando por emboscadas e, dependendo de seu olfato apurado, para detectar comida a quilômetros de distância. 8. Barata. Os animais que viveram na pré-história incluem um sobrevivente que muitos não conhecem: a barata! Esses insetos fortes existem há 320 milhões de anos, vendo o surgimento e a extinção dos dinossauros e a criação dos continentes. Embora seus antepassados, como a Arquimilacris, chegassem a medir até 50 centímetros, as baratas de hoje se adaptaram bem a ambientes urbanos, tornando-se especialistas em sobreviver. Elas são criaturas da pré-história que continuam a resistir ao tempo mesmo em apartamentos e esgotos. O segredo da barata está em sua incrível versatilidade.
Elas podem viver semanas sem comida, sobreviver a altas doses de radiação e até regenerar partes do corpo. Enquanto muitas espécies extintas sucumbiram a mudanças climáticas, as baratas evoluíram com nervuras nas asas mais resistentes e patas adaptadas para correr em superfícies lisas. Curiosamente, são até benéficas para a biodiversidade. Em florestas, ajudam a decompor matéria orgânica, reciclando nutrientes. 9. Escorpião, dentre os animais pré-históricos existentes que ainda se movem pelo mundo, o escorpião se destaca como um dos mais intrigantes e até mesmo amedrontadores. Com 435 milhões de anos de história, estes aracnídeos surgiram quando as criaturas mais primitivas iniciavam sua jornada rumo ao domínio do ambiente terrestre. Os antepassados primordiais, como o brontoscórpio, possuíam até 1 metro de tamanho. Mas hoje, as mais de 2.000 espécies atuais são menores, porém extremamente duráveis. São seres antigos que possuem em seu corpo o veneno e um exterior resistente, mostrando sinais de uma evolução intensa. O que mantém os escorpiões vivos após tantas eras? Sua capacidade de se adaptar a ambientes extremos, do deserto à floresta tropical. Enquanto dinossauros desapareceram, eles desenvolveram técnicas de caça noturnas, usando sensores nas patas para detectar vibrações no solo. Seu veneno, uma herança de ancestrais primitivos, varia de espécie para espécie. Alguns são letais para humanos, como o escorpião amarelo, enquanto outros são inofensivos. Curiosidade: sob luz ultravioleta, seu corpo brilha, uma característica misteriosa que intriga cientistas até hoje. 10. Tuatara, entre os animais pré-históricos que desafiam o tempo, a tuatara é uma joia rara da Nova Zelândia. Esse réptil, que parece um lagarto comum, pertence a uma linhagem única chamada Rhinchocephalia, separada de lagartos e cobras há 240 milhões de anos. Considerada sagrada pelo povo maori, a tuatara é um símbolo vivo da biodiversidade e um elo direto com os ancestrais que vagavam pela Terra durante a era dos dinossauros. Sua existência solitária em ilhas remotas faz dela uma verdadeira criatura da pré-história em carne e osso. O que torna a tuatara tão especial? Além de seu terceiro olho no topo da cabeça, um sensor de luz que ajuda a regular seus ciclos biológicos, ela possui uma incrível longevidade, vivendo mais de 100 anos. Enquanto muitos répteis modernos evoluíram rapidamente, a tuatara manteve características primitivas, como dentes fundidos ao crânio e uma temperatura corporal que depende totalmente do ambiente. Essas adaptações, herdadas de ancestrais pré-históricos, permitiram que sobrevivesse a eras glaciais e mudanças continentais. 11. Rato da pedra laosiano. Entre os animais pré-históricos que a ciência moderna redescobriu, o rato da pedra laosiano é um dos mais interessantes. Este pequeno roedor vive somente nas florestas e pântanos do Laos. Ele foi identificado pela primeira vez em 2005, surpreendendo os pesquisadores por estar ligado a espécies que existiram há 11 milhões de anos. Com uma aparência que combina características de esquilos e ratos, esse animal é realmente uma criatura do passado que sobreviveu às mudanças do tempo, escondendo-se em cavernas e locais isolados. O que torna esse animal único é sua posição na árvore evolutiva. Considerado um elo perdido entre roedores primitivos e modernos, o rato da pedra laosiano possui dentes e estruturas ósseas semelhantes aos de ancestrais que coexistiam com mastodontes e tigres dentes de sabre. Seus hábitos noturnos e dieta baseada em folhas e insetos revelam uma adaptação discreta, mas eficiente, a ambientes úmidos e pouco explorados. Para a biodiversidade, ele é uma prova viva de que ainda há segredos evolutivos a serem desvendados. Caranguejo ferradura. Os animais pré-históricos guardam tesouros que parecem saídos de um filme de ficção, e o caranguejo ferradura é um deles! Com sua carapaça em forma de ferradura e uma cauda pontiaguda, ele nada nos oceanos há 450 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros surgirem.
Seus ancestrais pré-históricos testemunharam a formação de continentes e extinções em massa, mas essa criatura da pré-história manteve quase intactas suas características únicas, como o sangue azul, vital para a medicina moderna. Enquanto muitas espécies extintas desapareceram, o caranguejo ferradura sobreviveu graças a adaptações brilhantes. Seu sangue contém uma substância que detecta toxinas bacterianas usada para garantir a segurança de vacinas e equipamentos médicos. Além disso, sua carapaça resistente e hábitos de enterrar ovos na areia são heranças de animais do passado que dominavam os mares primitivos. Hoje, ele desempenha um papel crucial na biodiversidade, servindo de alimento para aves migratórias e tartarugas. 13. Okapi entre os animais pré-históricos que ainda despertam mistério. O okapi é um verdadeiro quebra-cabeça evolutivo. Com pernas listradas que lembram zebras e um pescoço alongado similar ao das girafas, ele é um sobrevivente de 11,5 milhões de anos quando seu ancestral comum com as girafas modernas se separou. Nativo das florestas tropicais do Congo, na África, esse mamífero esquivo é uma criatura da pré-história que desafia o tempo, mantendo hábitos noturnos e uma dieta à base de folhas e frutos. O okapi possui adaptações especiais como uma língua longa de 30 centímetros que ele usa para limpar os próprios olhos e um jeito de se comunicar com sons que os humanos não conseguem ouvir. Enquanto muitas espécies que viveram antes desapareceram por causa das mudanças climáticas, o okapi continuou a ser um protetor silencioso da biodiversidade, ajudando a espalhar sementes e a manter as florestas em equilíbrio. Suas listras, além de ajudarem na camuflagem, podem ser características de seus ancestrais que viviam em áreas abertas antes do crescimento das florestas. 14. Tubarão-cobra. Tubarão. Cobre está entre os animais pré-históricos profundos do oceano e é particularmente misterioso. Com sua forma elástica, semelhante a uma cobra e dentes em ângulo, essa espécie antiga existe há 80 milhões de anos, observa a era dos dinossauros e as mudanças duradouras do mundo. Encontrado superando 1 quilômetro de profundidade, incorpora um espectro pré-histórico genuíno, preservando traços quase idênticos aos de seus antepassados antigos. Seus olhares intimidadores e maneiras secretas simbolizam os mistérios ocultos do oceano. O tubarão-cobra é um mestre da adaptação em ambientes extremos. Com 300 dentes afiados dispostos em fileiras, ele captura lulas e peixes com movimentos rápidos, mesmo na escuridão abissal. Diferente de outros tubarões, sua gestação pode durar 3,5 anos, uma das mais longas do reino animal. Essas estratégias, herdadas de animais do passado, mostram como ele resistiu a mudanças climáticas e pressões evolutivas. Além disso, suas brânquias franjadas, que inspiraram o nome, são uma herança direta de espécies que nadavam nos mares do Cretáceo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Fica com Deus. Até próximo vídeo.